e depois você mentalizar bem esse conceito do santuário. Nós não vamos fazer aqui um estudo em cima desse texto, mas vai ser o texto que nós vamos usar amanhã, e nós já vamos dar uma antecipada em relação a esse texto. Mas antes, deixa eu ver aqui aonde que eu me encontro aqui o passador de slides. Já está aqui. No livro de Hebreus, no capítulo 10, no verso 19, diz: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Como já mencionamos, amanhã nós vamos trabalhar em cima desses versos. Vamos começar a trabalhar em cima desses versos e vamos ter assim uma visão panorâmica do livro de Hebreus. Então nós vamos sair daqui amanhã tendo assim algumas peças, algumas chaves para nós termos assim um entendimento do livro de Hebreus. Dentro dessa questão do santuário, tem a pergunta aqui que deve ser uma pergunta que ela deve ser respondida nesse final de semana. Por que estudar o santuário celestial? Ou, por que estudar o santuário terrestre e, tendo em vista, no aprendizado dele, nós temos o entendimento acerca do santuário celestial? Existem dois textos aqui que nós precisamos ter em vista a importância desses dois textos para o tempo que se chama hoje. Diz o seguinte: a intercessão de Cristo no santuário celestial em prol do homem é tão essencial ao plano da redenção como foi sua morte sobre a cruz. Pela sua morte iniciou essa obra, para cuja terminação ascendeu ao céu depois de ressurgir. Em primeiro lugar, esse texto ele fala da importância do ministério de Cristo no santuário celestial, e no texto aqui é colocado de uma suma importância como foi a cruz. Então nós temos a cruz e nós temos o ministério de Cristo no santuário celestial. E para nós é tão importante o que Jesus começou na cruz e aquilo que ele vai terminar dentro do plano da redenção no contexto do santuário celestial. O mundo evangélico faz uma observação em relação a nós, dizendo que o sacrifício de Cristo foi perfeito. Se o sacrifício de Cristo foi perfeito, por que o santuário? Por que a intercessão? Se Cristo ele já pagou a penalidade para os nossos pecados ali no Calvário. Em parte, eles estão certos no que eles dizem a respeito do sacrifício de Cristo. O que Jesus Cristo fez na cruz é completo, mas o que eles não colocam em evidência é que o ser humano ele tem os seus altos e baixos. Nós temos um arrependimento que depois nós podemos arrepender desse arrependimento. E a obra que Cristo então faz ali no Santíssimo, ou melhor, no Santuário Celestial, é uma obra que ela começa ali na cruz e ela termina no Santuário Celestial. E de uma forma bem específica no dia da expiação. Quando nós olhamos a importância, nós vamos estudar isso durante o decorrer desse final de semana, da importância do ministério de Cristo, tanto na cruz como no Santuário Celestial, nós temos que ter em vista que o inimigo da nossa alma, ele tem como meta fazer com que o santuário ele possa ser algo que seja anulado em nossa existência de vida.
Aliás, nós como igreja, nosso DNA, a nossa história, o nosso passado, o nosso presente e o nosso futuro depende do santuário celestial. Sempre uma frase que nós sempre repetimos, essa frase nos encontros que nós fazemos: muito em breve, para o povo de Deus aqui na terra, todas as portas estarão fechadas. E a única porta que estará aberta é qual? O santuário celestial. Quando se fala do santuário celestial, nós temos que ter em vista, no tempo que se chama hoje, a porta do Santíssimo. Há uma profecia que aponta para essa questão de anular a crença acerca do santuário. Diz o seguinte: o inimigo introduzirá falsas teorias, tais como a doutrina de que não existe santuário. Este é um dos pontos em relação ao qual haverá um desvio da fé. Então, preste bem atenção nisso aqui. O inimigo, ele tem como meta que haja, vamos dizer assim, conceitos, ideias, heresias em relação ao santuário celestial, e existem já vozes no nosso meio, vamos falar um pouquinho disso ainda hoje, tá? Dizendo que não existe uma questão de santuário celestial. Tira-se o santuário celestial da nossa crença, nós nos tornamos uma igreja evangélica qualquer, sem identidade. Nós temos como identidade e como, vamos dizer assim, história, presente e também futuro, o santuário e o santuário celestial. Vamos aqui nessa noite abranger 3 linhas pelas quais nós somos atacados, ou melhor, o santuário celestial ele é atacado. Então nós vamos colocar aqui numa evidência bíblica a primeira linha, a primeira frente de ataque em relação ao santuário. Abra aí no livro do Apocalipse, no capítulo 13. No capítulo 13, no verso 1. E aí você vai ver que aí tem uma besta, e esta besta, ela surge do mar. E esta besta tem 10 chifres, 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmias. Agora no verso 2. A besta que vi era semelhante a leopardo, com pés como de urso e boca como de leão. E aqui que vamos parar. Então João está vendo uma besta emergir do mar, e esta besta ela tem uma boca como de leão. Por que leão? Leão no livro de Daniel nos aponta para a Babilônia. E ali quando o rei Nabucodonosor ele abre a sua boca, ele vai declarar sobre a Babilônia que ele edificou. Ou seja, ele se coloca numa majestade, ele se coloca num orgulho, ele se coloca numa elevação, ele se opõe a Deus. Lógico e evidente depois que ele se converte. Dentro dessa visão, desse poder que emerge do mar, diz no verso 6: e abriu a boca em blasfêmias contra Deus. Então, uma boca como de leão, tá? Nos remete à Babilônia, porque aqui o leão aqui no livro de Daniel é Babilônia, e esse poder ele abre a sua boca para blasfemar contra Deus, para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo. Então veja bem,
quando esse poder ele abre a boca, é para blasfemar contra Deus, contra o nome de Deus, e diz também aqui para também difamar o tabernáculo. Ele não pode destruir o tabernáculo. O que é o tabernáculo aqui? Veja o restante do verso. A saber, essa expressão a saber, é a forma de interpretar o que foi dito. Veja bem, os que habitam no céu, ou seja, a morada de Deus. Então, o santuário é também a morada de Deus. É ali onde está Cristo Jesus, é ali onde estão os anjos de Deus, ali estão os serafins, ali estão os querubins, e ali está instalado ali nosso templo, no templo do Senhor hoje, um tribunal celestial. Mas não podemos também deixar de mencionar aqui que se refere à morada de Deus e lugar daqueles que habitam no céu. Como que o inimigo faz isso? Veja que no livro Daniel a gente encontra a mesma ideia numa linguagem diferente. Daniel no capítulo 7. Nós não vamos fazer aqui um estudo sobre Daniel, mas nós só vamos pegar aqui esse conceito em relação ao santuário. Daniel capítulo 8, melhor dizendo. Daniel capítulo 8. Aqui nós encontramos capítulo 8, e vamos ao verso 11. No verso 9 vai falar de um chifre pequeno, que é o mesmo poder de Apocalipse 13. Então aqui ele é retratado em Daniel como um chifre pequeno. O que esse chifre pequeno faz? Diz que no verso 11, sim, engrandeceu até o príncipe do exército, dele tirou o sacrifício diário. Há algumas traduções aqui que são melhor que essa, mas não vamos entrar nessa questão aqui nessa noite. E o lugar do seu santuário foi o quê? Deitado abaixo. Quando você vai para o verso seguinte, vai repetir isso de uma outra forma. O exército lhe foi entregue com sacrifício diário por causa das transgressões e deitou por terra a verdade. E o que fez, prosperou. Então nós temos que essa verdade foi deitada por terra, mas quando se fala que essa verdade foi deitada por terra, a gente pode mencionar a lei de Deus, principalmente o quarto mandamento, e nós fazemos uma aplicação correta. Mas aqui nós temos que ter uma outra visão aqui, que essa verdade que foi lançada por terra, que verdade foi esta? Santuário. Então aqui é a questão do santuário. Como é que essa verdade do santuário foi lançada por terra? Como é que esse santuário foi lançado abaixo? Então aquilo que acontece na dinâmica celestial, aquilo que acontece na realidade do céu, um poder, segundo Tessalonicenses, capítulo 2, que se opõe a Deus, ele se assenta no santuário, ostentando como se fosse o próprio Deus, e então o que? Acontece aqui na terra algo que ele faz ou pretende fazer daquilo que Deus realiza no céu. Então agora vamos entrar aqui num assunto aqui muito delicado, mas para nós entendermos isso, né? Ele ficava pensando como é que essa questão do santuário foi lançada por terra. E aí, como me recordar da minha infância, né? E eu vim para a igreja, eu tinha 16 para 17 anos. Não era bem infância, era adolescência, né? E tinha assim um respeito muito grande pela missa. Mas nunca entendi vamos dizer assim, a teologia da missa. E para minha surpresa, recentemente estudando isso aqui, eu fui estudar a teologia da missa. E a teologia da missa é a teologia do santuário.
obviamente de uma forma deturpada. Voltar o castiçal, a estola sacerdotal. Muitas coisas nós herdamos, né? Eu fui criado assim há 40 e poucos anos atrás na Igreja Adventista. Você, na Igreja Adventista, há 40 e poucos anos atrás, uma criança não subia no púlpito da igreja. Era um lugar santíssimo. Estou entrando aqui no estado certo, estava errado, né? Estou só recordando o passado. Isso é um conceito que veio dos moldes romanos. Tá? Então, quando o sacerdote ele entra ali para oficializar o ritual da missa, ele está entrando na presença de Deus no Santíssimo. Esta é a proposta. Não estou dizendo que ela é correta, tá? Mas esta é a proposta. Aquela luz que fica acesa, onde se guarda a hóstia, ali é uma representação, né, de que Deus está manifestando a sua presença no ritual da missa. Isso foi uma forma de lançar por terra aquilo que acontece na dimensão do céu. Em vez de eu ir à presença de Deus, aonde está Deus, pela fé, porque Cristo, pelo seu sacrifício, ele então criou essa possibilidade. Então agora vem um ritual, vem uma moldura humana para tentar dizer que houve uma substituição de uma forma diferente daquilo que acontece no santuário celestial. Só para nós entendermos, tá? Sem entrar aqui em questão de degrener, rituais religiosos. Só no sentido de nós entendermos como que o santuário foi lançado abaixo. Dentro dessa visão, este é o primeiro e o mais ferrenho ataque ao santuário que foi registrado na Palavra de Deus. Isso começou certamente com o declínio espiritual da igreja primitiva, e surgindo a apostasia, e da apostasia surgindo heresias. O segundo ataque que vem em relação ao santuário, ele vem do mundo protestante. O Roberto, por certo, deve entrar nessa questão das mensagens angélicas. Quando nós olhamos as 3 mensagens angélicas, nós precisamos entender que as 3 mensagens angélicas elas estão conectadas com o santuário celestial. Não vou entrar nesses detalhes. E o que aconteceu com o mundo protestante? Ao rejeitar a primeira mensagem angélica, eles começaram a sua queda espiritual. Rejeitando a primeira mensagem angélica, rejeitaram a Cristo. E rejeitando a Cristo, quando Cristo ele adentra então ao lugar santíssimo, em 1844, eles perderam a Cristo de vista. Esta é a grande realidade. E perdendo a Cristo de vista, eles vão dizer o seguinte: nós temos aqui um visitante não muito ilustre, né? Parece que tira um pouquinho da atenção. Acho que ele acalmou aí, né? Acalmou? Tá? Se ele incomodar um pouquinho aí, a gente vamos pedir para ele não ficar, né? Já acalmou. Então, voltando lá. Então, eles perderam a Cristo de vista. Perdendo a Cristo de vista, eles não conseguem entender esse ministério de Cristo, essa tipologia que havia no Antigo Testamento e agora apontando agora para o ministério de Cristo no Santuário Celestial, com a sua ascensão no lugar santo, e a partir do ano de 1854, lugar santíssimo. Então, eles não têm essa visão da arca, da aliança. Interessante que um dia desse eu estava ouvindo uma palestra de um grande, até um conceituado orador do mundo protestante aqui no Brasil, um indivíduo assim sério, um indivíduo que ele se preocupa assim com o lado bíblico, da teologia. Interessante que quando ele se referiu à arca, ele deu assim, a arca é uma caixa de madeira que o povo de Israel tinha, tá?
Ou seja, não se tem uma ênfase na Arca da Aliança, porque se tiver uma ênfase na Arca da Aliança, eles vão ver lá que a lei de Deus, ela está inserida na Arca da Aliança. Então, no pôr do sol ali, os que estavam, nós vimos lá que Apocalipse 11:19 aponta para uma abertura no céu, no santuário celestial, e lá nessa abertura celestial foi vista lá então a Arca da Aliança. Então eles não têm essa visão. Então o que eles fazem? Eles combatem a lei de Deus, eles combatem o juízo investigativo, eles adotam uma postura em relação à questão dos mortos, e essa questão dos mortos choca com a questão do juízo investigativo. Então essas questões que são distintivas para nós, eles não têm. Então eles atacam. E por falar em ataque, nunca a internet se encheu tanto de ataques contra o santuário celestial. O que eles estão fazendo? Eles estão estudando o espírito de profecia, pegando uma lupa para ver se acha pontos que eles não concordam, e eles ampliam esses pontos. E o pior, alguns dos nossos irmãos estão indo neste ano. Neste momento final da história do mundo, onde o santuário celestial, mais do que nunca, e eu vou dizer até mais do que 1854, ou no contexto de 1844, vai ter um sentido muito especial para o povo de Deus. E nós vamos ver esse aqui, textos, conceitos bíblicos que apontam para o Santíssimo, aonde Deus está, onde Jesus está ali no momento final, no arremate do dia da expiação. Então, essas vozes estão levantando contra o santuário celestial. Atacou o santuário celestial, perdeu-se a crença no santuário celestial, deixamos de ser adventista. Ou, se somos adventistas e o santuário não tem uma importância para nós, nós somos adventistas e não sabemos o que nós estamos crendo. Essa é a grande realidade. Outro aspecto. Então nós temos o do romano e nós temos um ataque também do mundo protestante. E o terceiro ataque em relação à questão do santuário. E é aqui que nós vamos terminar nessa noite. Abra sua Bíblia aí no livro de Mateus, capítulo 24. Mateus, capítulo 24. É o sermão profético. O sermão do Monte das Oliveiras. Nós não vamos fazer aqui um estudo, nós vamos pegar aqui só dois pontos aqui desse conceito aqui do santuário em relação ao capítulo 24. No verso 9, diz o seguinte: então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações, por causa do meu nome. Jesus fala aqui de alguma coisa no contexto de Jerusalém, da destruição de Jerusalém, e aponta outras coisas para o final dos tempos, para os nossos dias. Aqui fala de um envolvimento de todas as nações. E o contexto aqui é de uma perseguição. E aqui fala que, por causa do nome de Cristo, por aceitar uma postura na vida por causa de Cristo, o que vai acontecer? Nesse tempo, diz o que? Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de escandalizar, trair,
e odiar uns aos outros. Então Jesus fala de um conceito universal e depois ele traz isso para um campo interno. Traição só acontece daquele que está próximo de nós. Então, se um indivíduo não muito longe, né? Lá em São Paulo, me trair, mas é alguém próximo. Então, não é uma coisa assim distante. E diz que muitos vão escandalizar, muitos vão tropeçar e vão cair. Então, haverá uma apostasia, haverá uma queda espiritual por uma questão de, vamos dizer, tropeço espiritual, por causa das perseguições, por causa do ódio, por causa da traição. Jesus continua dizendo, ele vai dizer o seguinte: levantar-se-ão muitos falsos profetas. O falso profeta, ele pode enganar por duas coisas. Ele realiza milagres no nome de Deus, quando na realidade não é Deus. Uma forma de engano. Como também ele pode ensinar uma doutrina que não seja de Deus. A gente pode colocar até um terceiro caminho aqui para o falso profeta. Ele coloca no caminho, ele coloca o caminho de Deus sendo um caminho estreito, ele coloca o caminho de Deus como sendo um caminho largo. É um falso profeta. Então são três dimensões que nós encontramos no falso profeta. Mas vamos aqui nesta noite dizer só de uma questão daquilo que ele ensina de uma forma contraditória à palavra de Deus. Então quando a gente vê aqui que o inimigo introduzirá falsas teorias, tais como a doutrina de que não existe santuário, esses são os falsos profetas. Então vai se levantar, como está levantando, sorrateiramente. A coisa não vem assim de uma maneira aberta. Vem assim, não é bem assim, né? Não, mas não é bem assim, tá? Não, porque precisamos rever alguns pontos nossos, né? Do passado, como nós cremos, né? E aí o mundo protestante assolando na internet, não, a igreja adventista está com fantasia, a igreja adventista está com conceitos ilusórios, a igreja não está com heresias, com coisas que não têm fundamento, e estão fazendo, a igreja fez ajuste com algumas coisas e tal, e aí vão surgir esses falsos profetas no nosso meio, e diz a palavra de Deus que muitos serão enganados. Então, por perseguição, apostasia. Por engano, apostasia. Mas Jesus fala de um terceiro grupo ainda. Aí, veja bem, ele fala o seguinte, o verso seguinte, verso 12. Por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. E aí, como pastor, eu pego esse texto e faço uma semana da família e diz, olha, o amor está esfriando. Não é isso que o texto está dizendo. Posso até fazer uma aplicação sobre isso, mas não é isso, não é esse o contexto. Eu posso pegar esse texto e dizer, olha, na televisão apareceu lá um crime bárbaro, tá vendo? Olha a frieza do ser humano. Posso fazer uma aplicação, mas não é isso que o texto está dizendo para nós. O que o texto está dizendo é pelo aumento do pecado, pelo aumento da maldade. Essa maldade veja bem, quem já viu aqui alguma coisa no mundo, vamos usar aqui uma situação mais simples, tá? E aí eu vou
usar alguma coisa lá em casa, na prática, né? Às vezes, em algum momento, a gente está com uma viagem marcada, a comida está quente demais, né? Saiu do fogo naquela hora. Aí o que você faz? Coloca na janela. Teve época que eu coloquei até dentro da geladeira, para ser rápido, né? Então, a ideia do texto é uma coisa soprando para esfriar. Então, é pela a iniquidade externa, a iniquidade do mundo aumentando, o mundo se tornando como Sodoma e Gomorra, o mundo se tornando da mesma geração de Noé, que o texto está dizendo para nós, isto iria afetar o povo de Deus. E que muitos, o amor à verdade, o amor à causa de Cristo, o zelo pelas coisas de Deus, iria esfriar. Isso aqui fala de um declínio espiritual. Eu comecei o ministério em 85. Naquele tempo, quando uma adventista saía da igreja, você podia encontrar com esse ex-adventista num bar, você podia encontrar com esse ex-adventista em qualquer lugar, e ele dizer para você, se um dia eu voltar, eu volto para a igreja. Por quê? Vamos entender um pouquinho a mente do ser humano e a nossa mente. A nossa grande crise, ela passa por isso aqui, ó. Sobre o Espírito Santo. Existem 3 linhas de teorias acerca do Espírito Santo que são mais divulgadas em termos de heresias. Não vamos entrar aqui nos detalhes, vamos só entender isso aqui. Existe um grupo que diz, não, o Espírito Santo não é uma pessoa. Lembrando vocês que essas coisas, no passado, raramente se levantavam na igreja adventista. Coisa dos nossos dias. Porque os pioneiros... Nós nunca tivemos doutrina centralizada nos pioneiros. A igreja adventista nunca fez isso. Mas nos tempos modernos, não, porque os pioneiros... Um outro grupo disse, não, o Espírito Santo, ele é Deus, mas não é uma pessoa. Tá? E tem um terceiro que está dizendo, não, ele é o próprio Cristo. Ele não é Deus, ele é o próprio Cristo. E aí faz algumas vertentes em relação ao ministério do Espírito Santo. Qual que é a dificuldade em relação ao Espírito Santo? Isso aqui, ó. O Espírito Santo é definido na palavra de Deus como sendo o mestre da verdade. E aí João, no capítulo 16, vai colocar 3 linhas da missão do Espírito Santo. Vai colocar que o Espírito Santo vem para convencer, em primeiro lugar, o mundo. Então, a primeira missão que o Espírito Santo tem é convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. A segunda missão que o Espírito Santo tem é nos guiar aonde? A toda a verdade. Então, quando o Espírito Santo ele é aceito como mestre da verdade, o ensinador da verdade, aquele que define a verdade, ele vai nos levar à verdade do santuário. Então, quanto maior o Espírito Santo ele for aceito em nossa vida, aí Jesus vai dizer que ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque não crê em mim, da justiça porque não me verei mais, vou para o Pai. Então veja bem,
Então, o Espírito Santo é aquele que faz esta conexão da nossa vida com Cristo. E fazendo a conexão da nossa vida com Cristo, ele faz a conexão da nossa vida com o santuário celestial. Então, quando o Espírito Santo, ele é o mestre da verdade, o ensinador da verdade, o ensinador de justiça, certamente o santuário vai ter uma ênfase especial em nossa vida. Senão, o santuário pode ser somente uma crença. Não, eu creio no santuário. Não, eu creio em Jesus que lá, tá? Mas não é algo que lá está o meu sumo sacerdote. Lá está o nosso sumo sacerdote. O Espírito Santo é ele que introduz a fé em nossa vida. E quando nós exercitamos a fé em Cristo, a fé sempre nos levará para o alto. Nunca que a fé vai nos levar, quando ela é a fé de Jesus, nunca que ela vai levar para baixo. Sempre para cima. Vocês vão ver amanhã como é que Deus está levando, guiando um povo pela fé em direção ao santuário celestial. E mais do que isso, nós vamos ver em outros textos da palavra de Deus como é que Deus lida com essa questão do santuário, como é que Deus quer que isso revista de uma importância e de uma análise profunda em nossa vida. E deixa eu repetir alguma coisa aqui, eu repeti um disso para uma igreja. Quando eu entrei com 16, 17 anos nessa igreja, uma das coisas que nós tínhamos no sábado à tarde era estudar as 2.300 tardes e manhãs. Naquele tempo não tinha JA. Houve uma época na minha igreja que só tinha eu e um outro de jovem. Depois ele saiu, foi estudar. Só ficou eu. Mas nós tínhamos que estudar ali, as 2.300 tardes e manhãs. Aquilo fazia parte dos estudos bíblicos antes do batismo. E depois a gente tinha que aprofundar, pegava o grande conflito, que os detalhes estão lá. Então, veja bem. Então, este assunto do santuário tem que revestir de um significado muito especial para nós. Mas vamos continuar aqui vendo essa questão em relação ao Espírito Santo. Ele nos guia a toda a verdade, ele sela a lei de Deus no coração. Esta lei que é escrita pelo Espírito Santo em tábuas de pedra, é só um detalhezinho. Depois vocês vão ver aqui que os 10 mandamentos aqui estão em azul, tá? E aí o Roberto disse, olha, eles vão perguntar por que está em azul, tá? Por que tem azul? Tem um sentido que tem azul, tá? Depois vocês perguntam para o Roberto, que ele vai explicar direitinho para vocês biblicamente, tá? E aí, veja bem. Então, então, esta lei que está lá no céu, as tábuas originais, o Espírito Santo vem e trabalha e ele imprime isso na nossa vida. Então, a mesma lei, os 10 mandamentos, agora é impressa nas tábuas do coração pelo Espírito Santo. Então, ele é o mestre da verdade, ele sela a verdade, e aí, veja bem, e ele nos coloca pela fé. E Paulo diz que quando nós aceitamos a Cristo, nós temos vida, e aí em Efésios ele diz que Deus nos faz assentar nos lugares celestiais. Então, a nossa dimensão, ela tem que ser a dimensão de cima. Não pode ser a dimensão de baixo. E para cima. Dentro dessa visão, irmãos, quando o Espírito Santo não é aceito como deveria ser aceito, que sentido que ele é aceito como deveria ser? Não, eu aceito o Espírito Santo, mas quando ele não é o meu corretor de justiça, quando o Espírito Santo não é aquele que me convence do pecado e de justiça, quando ele não é o meu mestre. Por falar nisto, Jesus vai dizer que nesses últimos dias nós seríamos ensinados por Deus. Deus seria o professor. Então, quando o coração lá em sua casa, na manhã, você abre o coração e diz, Senhor, me ensina. Eu quero aprender acerca da tua palavra. Aí o Espírito Santo vem e ele dá aquela
tira aquelas cortinas que estavam assim em nossa mente, e aí o texto começa a ficar claro, a verdade de Deus começa a ficar clara. É assim que o Espírito Santo trabalha. E quando o Espírito Santo, ele não é aclamado na alma, quem é o meu professor? Um deles, eu mesmo. Por falar em Espírito Santo, irmãos, junto com essa ideia do conceito santuário, nós temos o Espírito de Profecia. O que é o Espírito de Profecia? Um dom do Espírito. Maneira como que o Espírito Santo atua na mente do profeta. E quando o Espírito Santo atua na mente do profeta, o profeta fala, ele escreve aquilo que Deus quer que ele fale e aquilo que Deus quer que ele escreva. E hoje uma das questões que nós temos dificuldades como igreja é crer no dom profético. Isso é uma profecia também, que haveria um declínio no dom profético. E aí veja bem, e o dom profético, nós não podemos separar o dom profético do santuário. A nossa história, a nossa origem como igreja, de como nós fomos formados, tá certo? E o que está reservado para nós no futuro, está tudo atrelado ao dom profético. Tira-se o dom profético, e aí é o seguinte, a mente fica vulnerável para aceitar heresias, teorias que não são de Deus. Dentro desse conceito, irmãos, estamos chegando no final. Eu passo a ser professor de mim mesmo. Eu acho que isso aqui não é bom. Eu acho que isso aqui é certo. Eu acho que isso aqui não é errado. Isso é o que mais ouvimos. Por essa questão desses ventos soprando da iniquidade atingindo o povo de Deus. Como é que se atinge? Uma das coisas que se atinge o povo de Deus, a busca por entretenimento. Seria uma das marcas dos últimos dias. A busca por diversão. A busca por realização de coisas que iriam absorver a mente, mas desviariam a mente de Deus. E aí o poder da verdade está diminuindo na nossa mente. E o poder da verdade, sendo um poder dominante, se ele não é o poder dominante, a mente fica vulnerável para heresias. Terceiro e último aspecto, a mente carnal. A mente carnal, ela tem o seguinte, ela tem o seu Deus, ela tem a sua lei e ela tem o seu culto. Qual que é o principal Deus que ela tem? Sua lei, o meu desejo. Eu quero. O seu culto. E aí, lá no norte de Minas, estava lá há uns 15 dias atrás, aí chegou uma jovenzinha e disse, pastor, tem que ter um culto assim mais. Pô, o negócio tem que pegar fogo. Ok. Aí um dia deste, alguém mandou uma mensagem. Olha, que igreja que a gente frequenta lá em BH? Vou visitar BH e qual igreja posso me recomendar? A gente não tá em BH nessa época. Que bom. Onde tem uma igreja que a gente vai sentir mais? Aí eu fiquei assustado, né? Eu achei que era uma jovenzinha, né? Mas é uma pessoa assim já madura. Não, pastor, tem que ter um negócio assim mais. Então veja bem. A mente carnal, a verdade não domina, vulnerável, e o que Satanás vai fazer? Ele vai entrar com a falsificação
dos dons do Espírito. No mundo evangélico, irmãos, eles dão uma ênfase total no Espírito Santo. No sentido de que o Espírito Santo é importante. Pelo menos assim, não posso dizer agora, onde eu dei estudo bíblico para muitos evangélicos, trabalhei com muitos evangélicos, né? E gostava de estudo bíblico para eles. Uma coisa eles tinham como norma: a importância do Espírito Santo. Só que, aonde estava o erro deles? Eles davam uma, vamos dizer assim, uma exaltação aos dons do Espírito e não ao fruto do Espírito, que é o caráter. Então o importante era eu me sentir bem no culto. Deus me usou. Isso no mundo da teologia é chamado a teologia do encontro. O que é a teologia do encontro, pastor? Deus falou comigo. Opa, se Deus falou comigo, olha, eu sou espiritualmente falando. Bom? E o que acontece? Deus se manifestou em mim. E aí, eles passam a ter um encontro com Deus, e esse encontro está acima desse aqui. Então vamos lá. Esse culto da mente carnal, essa descrença no dom profético, essa descrença no que é as coisas em relação genuinamente ao Espírito Santo, abre as portas para eu, com a mente carnal, me sentir bem no culto, ou me sentir como abençoado de Deus. É nesse caminho que está aberto, ou está sendo aberto, essa questão da apostasia ômega. O que significa isso? O eu tem sido o seu Deus, seu alfa e o seu ômega. É isso aí. Apostasia ômega é isso. É anular Deus na vida. Mas não é descrer em Deus. Não é deixar de comungar com Deus. Não é deixar que acredita até nas doutrinas de Deus. Mas o eu sobressair, e junto com isto vai se chegar à seguinte questão: aonde que o inimigo pretende? Do mesmo jeito que ele fez com Eva, dizendo que Eva seria como Deus, ela e o esposo, que iriam entrar numa esfera mais elevada de existência. Já começou lá no Éden. Esse é o conceito do panteísmo, que é o conceito que está na apostasia ômega. Deus está comigo. Deus, o culto que eu fiz, Deus falou comigo. E aí vejam bem, quando acontece isto, a nossa natureza humana, por natureza, ela é atraída pelo sobrenatural. Pelo sobrenatural. O sobrenatural nos fascina. Outra coisa, o desejo de desfrutar uma maior liberdade, ou uma falsa liberdade. Alguns testemunhos que eu não quero ouvir mais, mas eu tenho ouvido, de pessoas que saíram da igreja. E quase todas elas estão testemunhando: eu estou tendo liberdade. E é falsa liberdade. E eu essa ideia de juízo investigativo, traz horror, pavor.
essa ideia de dar conta a Deus. Não, eu não quero isso mais. Jesus me salva. Pagou os meus pecados na cruz. É o suficiente. Eu sou salva pelo sangue do Cordeiro. E comparado com isso, irmãos, há um profundo desprezo pela palavra do Senhor. Diante disto, Satanás vai introduzindo conceitos, ideias, sentimentos, teorias, e o santuário cada vez mais por terra. É que nós estamos. Quando se fala de restaurar a verdade, nós aplicamos corretamente sobre o salmo. É isso mesmo. Mas está junto com o salmo santuário. Nós não podemos fazer das doutrinas nossas, doutrinas independentes do santuário. Todas as nossas doutrinas estão inseridas dentro do contexto do santuário. E o santuário celestial. Quando nós precisamos definir a adoração, o nosso molde de adoração é um molde a partir do santuário. Não é o que eu penso. É para onde que o santuário me aponta. Quando se fala de mudança de vida, de reforma de vida, tem que ser a partir do santuário. Então veja bem, que Deus nos ajude, irmãos. Que esse povo que nasceu numa origem divina, dentro de um contexto do santuário celestial, que terminará, preste bem atenção, a sua existência aqui na terra, então terminará com o propósito de Deus sendo cumprido em nossa vida. O santuário vai investir de um sentido muito especial. Eu dou graças a Deus que por onde eu ando, nunca também ouvi a igreja adventista estudando tanto santuário. E um dia lá na Bahia, dia desse, minha irmã, pastor, nós temos que construir um santuário aqui. Para ensinar a didática do santuário para a igreja. Terreno lá, de uma clínica de saúde lá, a gente constrói aqui uma coisa simples. Mas a gente vai estudar essa didática. A gente vai estudar essa didática. A igreja tem que entender isso. A igreja tem que se alimentar disso. A igreja precisa vibrar com isso. Que bom, irmão. Essa semana um pastor, olha, Jorge, preciso de você aqui no Campuri. Nós vamos ensinar santuário para um grupo de adolescentes. Vai ficar um grupo, uma pessoa explicando o altar, o outro grupo vai explicar a pia, o outro o candelabro, o outro a mesa, o outro o altar de incenso, o outro a arca. E nós vamos fazer apelo. É hora de arrependimento, é hora de entrega, é hora de mudança de vida. Graças a Deus a igreja está entendendo isso. E aí, um dia um pastor disse, pastor, tem um irmão da igreja aqui no leste de Minas, ele é marceneiro, ele foi lá e fez uma coisa, não tão assim, esses detalhes assim, mas fez lá. E ele começou a ensinar para a igreja, ó, santuário isso aqui, a importância disso aqui, olha, para onde se aponta, para onde se aponta. Deus ajude, irmãos. Nós entendemos o ministério de Cristo no Santíssimo. Podemos entender também outras dimensões. O Santíssimo é o arremate de expiação. Que Deus ajude nesse final de semana. O Espírito Santo nos ajude. O Jorge não é o professor correto, mas peça que o Espírito Santo seja o professor nesse final de semana. E você entenda o santuário. Você começa a vibrar
com essa verdade de origem celestial. Mais do que uma verdade, uma realidade. Para que nós sejamos povo da restauração de toda a verdade. Amém? Que Jesus seja honrado, glorificado para todo sempre. Bondoso Pai, queremos agradecer nessa noite pelo ministério do Espírito Santo, Senhor. Queremos ser guiados a toda a verdade, Senhor. E queremos que a verdade seja mais realçada em nossa vida. Pai, abençoe a tua igreja, Senhor. Desperta-nos, Senhor. Reaviva-nos, Senhor. Nos dá uma visão, Senhor. Como o Senhor nos quer ver, olhando com fé para o autor e o consumador da nossa fé. E onde Ele está? No Santíssimo Senhor. Abençoe a cada coração aqui, Senhor. Cada membro da tua igreja, Senhor. Cada líder. Cada um de nós, Senhor. Em Cristo Jesus. O nosso Senhor e Salvador. Amém, Senhor. Que Deus abençoe todos. Amém? Lembrando amanhã.